Estamos no ar com mais um episódio do nosso podcast jurídico do Mérito com Elas. Eu sou a doutora Priscila Kogan. E eu sou a doutora Isabela Pari. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar joinha e compartilhar com os amigos. E nos sigam nas redes sociais, @do Mérito com Elas. Isso aí, estamos no Instagram, no TikTok, no canal do YouTube e logo menos no Spotify. É isso aí. Hoje recebendo a ilustríssima presença de doutora Carmela Del Isola. Que nome empoderado, né, doutora Isabela? A professora de processo civil mais querida do ABC. É a professora que quando Olha você que eu fala, acredito, hein? É a professora que quando você fala o nome dela, os alunos saem coraçõezinhos assim, dos olhinhos. Maravilhosa. Referência na nossa região. Eu vou ler uma parte aqui do currículo da doutora Carmela, que é extenso, e eu sei que tem muito mais aqui, doutora Carmela. Pós-doutora em Direitos Humanos pela Universidade de Salamanca, na Espanha. Doutora em Direito pela PUC São Paulo. Mestre em Direito pela USP. Coordenadora da pós-graduação, Processo Civil da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, professora titular da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, aposentada, coordenadora do Núcleo de Direitos Humanos da ESA São Paulo, coordenadora do Núcleo de Etarismo da Comissão da Mulher Advogada da OAB São Paulo, vice-presidente da OAB de São Bernardo do Campo na gestão 2019 a 2021, advogada, autora de diversas publicações jurídicas. Essa é a doutora Carmela. Que convidada, hein, doutora Isabela? Eu só posso agradecer. Muito carinho para uma pessoa só. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Obrigada por confiar no nosso trabalho. É uma honra tê-la aqui e muito obrigada pela sua presença. Eu só posso agradecer, Priscila Kogan. É uma honra. Eu estava até esperando. Eu falei, mas a Priscila não vai me convidar? Não vai me convidar? Bem, nada, eu vendo uma série de pessoas muito legais, eu falei, eu acho que eu não tô no hall dos Especial professores! Porque é muito querida, nós somos amigas, né? E queria também agradecer a doutora Isabela Pari, muito obrigada, é uma oportunidade, assim, ímpar para mim, de estar aqui com vocês do Mérito com Elas. Que mérito, hein? A gente quer saber se você está preparada, porque nós vamos entrar no mérito da sua trajetória de vida. Uau, não vai me deixar chorar, hein? A gente chora junto. Há convidados que choram e a gente chora junto, né? Doutora Carmela, nascida e criada onde? Eu sou paulista, nasci em Pirituba, é um bairro de São Paulo. Um bairro de São Paulo. Vivi lá até os meus 17 anos. Olha, adolescência toda. Até os 17 anos. Aí depois casei. Aí eu fui ter meu bebê. É o amor da minha vida. Seguido pelo meu netinho agora, é claro, né? Hoje é dia dos avós, né? E é verdade. É verdade, é verdade. Parabéns. Então, eu nasci em Pirituba, em São Paulo. Me criei em Pirituba. E fiz minha vida lá, assim, até a minha juventude. E aí casou e foi pra onde? Que cidade? Não, moramos ali perto Ali também. perto mesmo. Ali mesmo, ali perto. Pertinho. E conta pra gente. Isso que eu ia perguntar agora. Cara da Priscila. Eu tô com medo. Conta pra gente. Em que momento da sua vida você parou e pensou, vou cursar uma faculdade e vou escolher o curso de Direito? Olha, doutora Priscila, eu resolvi fazer Direito quando eu tinha 9 anos. Nossa. É verdade. Meu Igual pai, convidadas que já passaram por aqui que falaram, eu nasci advogada. 9 anos. Eu sou filha de imigrantes italianos. E meu pai, ele tinha umas casinhas, sabe aqueles puxadinhos para alugar? E ele me colocava para, aspas, administrar. Vamos dizer assim. Daquele jeito, né? Mas cuidar dos aluguéis, fazer os contratos. Aquele pequeno condomínio.
Sabe assim? Um puxadinho. Carmela já era síndica com nós. Indicar. E aí, dali eu comecei a pegar essa afinidade. Aí ganhei uma máquina de escrever, que era tudo que eu queria, para poder fazer os contratos de locação. Que, na verdade, você já comprava impresso na papelaria. Ele já vinha pronto. O padrão. Aí você colocava o papel carbono e eu preenchia. Quer dizer, preenchia, para mim, ia meio no protocolar, né? Eu não entendia direito, mas cumpria lá os protocolos. E ali eu fui comprar uma lei de locação, ficava lendo. E aí eu falei, não, eu vou ser advogada. É aqui que eu quero aprender. E foi daí que eu fui começando e realmente é o que eu segui. Olha, Que linda, que né? lindo! Sabia tudo de locação. Quando teve a matéria na faculdade, gabaritona. Foi, o pior que foi, mas... Conta pra gente, em que ano foi isso? Que ano você se formou? Que entrou na faculdade? Olha, eu entrei na faculdade com 17 anos. Depois eu Uma parei mulher 2 decidida. anos. Parei 2 anos. Jovem, decidida, vou fazer direito. Pá, 17 anos. Foi. E o pior que foi. Aí eu entrei na faculdade, cursei 2 anos, aí eu parei, porque eu fiquei grávida e não estava conseguindo pagar. Aquelas dificuldades. Claro, claro. Aí eu acabei parando por conta da maternidade, depois eu retomei. Tá. E aí eu retomei e Finalizou o curso. fui direto. Aí não parei mais, né? Conta pra gente, que ano que foi isso, mais ou menos? Olha, eu tô inscrita na OAB há 35 anos. Uau. Eu tenho que fazer essa conta aí, eu já nem sei. 30 Mas são anos. 35. 30 é 92. 85? É, por Não, eu acho que 87. Por aí, é por aí. É um tempinho já. Um tempinho já. Já. E aí, com certeza, a Isabela vai querer te fazer uma pergunta, né, doutora Carmela? Vamos lá, Aí a Isabela. outra eu tô até com vergonha de fazer, porque ela é Não, professora de calma. processo Não, civil. calma, que até lá você vai perder a vergonha que você vai fazer. Sim, senhora. Carmela, o que você escolheu de segunda fase de OAB? Na minha época, o exame da OAB não eram 2 fases. Eram 3 fases. Ah, a segunda convidada que vem fala Não, na verdade, a gente tinha a prova Aquela escrita primeira, que era e depois você fazia a prova oral. E civil. Aí eu fui para civil, que eu fazia estágio em civil, então eu ia para Ponto pra processo mim, civil. ponto pra mim. Mas, eu vou te contar, era nervoso, viu, o exame? Era nervoso, porque eram 3 examinadores e eles faziam questão de fazer cara de deboche quando você estava falando. E eu fiquei nervosa, eu fiquei brava. Na verdade, eu fiquei brava. E eu falando, e os caras, na hora de me olhar para mim, os examinadores não olhavam para mim. Eu bati a mão na mesa, ora aí, que os julgadores, eles ficaram olhando. Porque eu queria chamar a atenção, eu queria que eles olhassem para mim e me ouvissem, né? Mas graças a Deus deu tudo certo. Mas na minha época o exame da ordem era com a prova oral. E eles foram exigentes no seu caso, na sua vez? Eu me lembro que foi um recurso, eu não lembro mais o caso, mas era um recurso, era uma apelação. Então você 24 horas antes, você sorteava o tema. Aham. Aí você ia para casa, preparava a sua sustentação e no dia seguinte você ia fazer a prova. E depois que você fizesse a sua sustentação, eles faziam Perguntas. Então, assim, Uma sabatina. eu me lembro que um deles falou assim, a senhora está muito segura, né? Eu digo sim ou digo não, né? O que eu vou falar? Depende. Depende. Aí eu estava assim, me lembro que eu só dei aquela risadinha. Bom, fala então sobre não sei o que, não me lembro mais. Sobre as ordenações filipinas. Falei, meu. Gente. Naquela época, a gente é muito nova, talvez não dê tanta atenção para a parte histórica do direito. Ainda bem que eu sabia um pouquinho, aí eu consegui me virar e caiu a aprovação.
Mas era difícil, viu, passar. Era difícil aí? fazer a prova oral. Conta pra gente. Passou por essa loucura que foi o exame de ordem, sabatina, prova oral. Pegou a carteira do OAB. Falou, bom, agora resolveu-se tudo, né? Só que não. Só que não mesmo. Só que não mesmo, né? Até porque eu não tenho ninguém da família que é da área do direito. Uhum. Eu sou filha de operários. Meu pai era marceneiro. Minha mãe era dona de casa. Então, né? Então ela fazia trabalhos domiciliares. Não tinha essa formação. E eu também não tinha referência. Não tinha referência. Aí eu comecei a trabalhar num escritório de advocacia. Mas eu já estagiava, né? Eu já fazia estágio. No segundo, quando eu voltei da maternidade, que eu comecei, voltei de novo. Aí eu comecei a fazer estágio numa empresa de seguros. Na época chamava-se CIS, Companhia Internacional de Seguros. Tá. Ali eu aprendi bastante, levei muitos foras. Posso até... Olha, eu tô me lembrando de um episódio, né? Eu sempre fui muito falante, né? E quando você é mais jovem, eu acho que você é mais falante ainda e acaba fazendo coisa que falando mais que deve. E eu me lembro que eu fui despachar, eu fui ao fórum, que antigamente você ia com umas fichinhas. Ia ao fórum, exato. né? O processo era Um monte físico. E eu fui despachar um monte de processo, eu era estagiária. E o doutor Pedro, e ele era muito bravo. E a gente o chamava de Torpedo. Vai lá, vai despachar com o Torpedo. E aí ele começava, o processo tal, o processo tal tá assim, o processo Y tá assim, e assim sucessivamente, e eu querendo dar assim, que eu já entendia de tudo, eu virei e falei assim, o processo tal. Falei, esse o senhor pode ficar tranquilo. Falei, como assim? Esse aqui já acabou. Falei, acabou? Como acabou? Eu acabei de gravar. Como acabou? Sim, só pode ficar tranquilo, só tem tanto trabalho, e não sei o quê. E comecei. Falei, mas o que aconteceu? Ele, não, doutor, só fica tranquilo, ele está concluso, acabou. Literalmente, eu cometi essa gafe. Mas enfim, e aí ele... Um perrengue antecipado. Gente boa, liga para o outro advogado do escritório, da empresa. Ô, Avalcir, oi. Sabe aquele processo que você agravou? Sei, acabou. Eu só ouvia do biombo o outro. Como acabou? E não sei o quê. A estagiária nova falou que acabou. Cara. Então, quer dizer, é cada uma. Assim, Gafes de início de carreira. Nossa. Calma que você vai contar isso nos perrengues pra gente. Um monte. Carmela, qual faculdade você se formou? Eu fiz a FMU. Uhum. Eu fiz na FMU. Ali na Liberdade. Taguá 150. 5 anos. E aí você já estagiava, você começou a trabalhar. E aí como que foi o início de carreira? Foi complicado, foi bem difícil, não foi fácil, por uma série de razões, né? Eu tinha, além das dificuldades da carreira mesmo, porque o começo de carreira te absorve, e você tem que estar aberto e preparado a todas as oportunidades. Se no momento não é do teu sonho, mas você tem que aproveitar. Então, e às vezes não é aquela coisa, aquela maravilha, né? Mas é importante para você começar a dar seus impulsos, a ter oportunidades, conhecer pessoas. E eu comecei num escritório de advocacia, lá em São Paulo, no Ed Medeiros. Fiquei lá alguns anos, trabalhei bastante com ele, basicamente na área do contencioso. E aí eu tive a oportunidade de trabalhar, e eu deslanchei minha carreira da advocacia em empresa. Eu basicamente trabalhei em Direito empresa. empresarial. Não só em direito empresarial, mas como responsável por departamentos jurídicos internos. Tá. Então, meu trabalho, eu comecei em escritório de advocacia, trabalhei muitos anos com o Noé. Aí eu tive um convite de ser advogada da Sony do Brasil, que ficava ali na Água Branca, na Rua Inocêncio Tobias, 125. Eu acho que não tem mais. De lá, eu fui convidada e fui para as organizações Globo. Eu fiquei na Globo 13 anos, na Editora Globo, né, fazendo parte do grupo. E lá eu cheguei a ocupar o cargo de gerente jurídico.
Que da instituição. máximo. A Globo era muito processada, Carmela. Nós tínhamos... Como Um número considerável. uma grande empresa natural, né? Nós tínhamos muitas demandas, mas o nosso trabalho como gerente não era só a questão contenciosa. Nosso forte também era na parte preventiva. Ah, Muito forte, muito forte. A parte contratual, na parte de assessoramento tributário, na parte junto ao RH. Porque uma empresa de comunicação, você tem algumas peculiaridades com relação às jornadas, enfim. É muito muito diferenciado. desdobramento, né? Mexe com criação. É. Então, muitas vezes o jornalista, ele é difícil você exigir que a pessoa crie naquele horário comercial. Então, às vezes, ele quer criar em outros momentos. Enfim, tem as certas peculiaridades, pessoal de mídia, como é que fala? De publicidade, com eventos fora. Enfim, tem um outro mecanismo. Então, demandas judiciais, nós tivemos em torno... Porque nós tivemos um problema com uma empresa de aviação que faliu. Na época, a gente vendia assinatura de revistas, que agora nem existe praticamente, né? E ganhava uma passagem aérea. Aí a empresa faliu. Ali foi o topo, né? Tivemos várias ações civis públicas, mas em trâmite naquela época a gente teve em torno de uns 20 mil processos. 20. Né? Mas muito forte a parte de propriedade intelectual, direito do autor, legal. direito de marcas, patentes. E essa área é muito forte, né? E na parte preventiva. Tudo passava pela gente. Tudo. Então, desde o contrato de limpeza até as grandes operações. Então, e essa parte, particularmente, eu acho muito importante. A advocacia preventiva. Sim. A advocacia consensual. Normalmente a gente conversa, né? Todo mundo fala assim, só é advogado, olha lá no site do TJ, vê se ele tem processo. Senão ele não é advogado. Pelo contrário, né? O próprio estatuto coloca a advocacia. A mais forte é a consensual. É aquela que você dá suporte para evitar ou minimizar uma situação de vulnerabilidade. É que eu sempre comento aqui, que às vezes o cliente acha ruim de pagar uma consulta para você dar uma orientação e tal. Vai sair mais barato para ele isso Com certeza. do que depois o problema estourar lá na frente e, por exemplo, ter que entrar numa demanda judicial, não é verdade? Com certeza. E hoje o que se busca, o próprio Código de Processo Civil é inevitável, eu vou ter que falar. Vai ter que falar, tá inerente. O próprio Código de Processo Civil, ele foi construído de uma forma diferente ao do Código de 73 do Lieberman. É um código que tem o espírito de conciliação, de pacificação. É diferente do anterior, que o que se prega é a litigiosidade. Então, você percebe que durante todo o tempo no código, estava vamos conciliar, se quer pagar, vamos facilitar o pagamento. Enfim, em muitas oportunidades do código, o legislador deixa claro que ele quer uma pacificação. Sim, na inicial mesmo a gente tem que colocar se tem interesse ou não na audiência de conciliação e mediação, né? Sim. A gente já é obrigado. E mais, se não responder é porque concorda. Então, quer dizer, o legislador quer isso, né? Então, é importante essa visão. E hoje todos os estudos eles estão enveredados para esse campo. Na Itália, em particular, se eu não me engano, é a diretiva... Se eu não estiver errado, é a diretiva 52 da Comunidade Europeia. Acho que é a 52, não tenho certeza, mas eu acho que é essa. A Itália tem como condição da ação, vamos chamar dessa forma, a tentativa de conciliação antes de tentar entrar com a ação. É requisito. Porque tem que pacificar, tem que resolver. Não importa, o problema não precisa ser resolvido na sede do judiciário. Você pode resolver e pacificar de uma forma tranquila. Mais celery, né? Para todo mundo. Isso quem vem ganhar não são só as partes, mas os advogados também. Os advogados também. E essa mentalidade às vezes não tem, né?
Então, principalmente advogado recém-formado, né? Que fala assim, não, eu quero brigar, né? Não quer fazer acordo, né? Mas nada como os anos de profissão pra gente, né? Não é Pegando verdade? o time do direito, porque não é fácil, né? Advocacia real que a gente fala, não é brincadeira. Conta pra gente, Carmela, e de onde veio o lecionar? Vou ensinar a alguém, porque é um ato tão nobre. Vocês, professor... Para que eu choro. Não, é verdade. Não é porque a gente tá no especial professores, não é porque o país, para ser um dia uma potência ou deixar de ser um país subdesenvolvido, a gente tem que investir na educação. E é na educação de base, e é desde sempre. Educação nunca é pouco, é sempre bem-vindo em qualquer momento, né? Então, eu fico pensando, você se dispor a passar para uma outra pessoa tudo, absolutamente tudo que você sabe. Então, além de ser um ato de amor, é um ato de caridade, é um ato de doação. E eu olho eu sempre olhei para os meus professores com uma eterna admiração, e eu fico pensando, tem que ser vocacionado mesmo para estar ali. E toda a sala de aula tinha que ter um tablado, porque o professor ele tem que estar acima mesmo dos alunos, porque é uma profissão diferenciada. E eu queria saber de onde veio essa paixão. Ai, você vai me deixar por Eu me emociono. por lecionar. Conta pra gente. Me sinto, olha, enquanto eu advoguei, eu desenvolvi essa segunda carreira. Foi paulatina. Eu comecei realmente minha vida com a advocacia, sustentar meu filho, minha mãe, que era o que eu tinha na mão de imediato, né? Mas eu sempre gostei de estudar. Então, e na minha época, falar em fazer um pós-graduação era um absurdo. O pessoal achava assim, imagina. Não? Então, eu fui meio contra uma série de pessoas, né, na época. E aí eu fui fazer uma pós lato sensu. Fiz uma pós. E fazendo um parênteses aqui, não era tão fácil. Menos faculdades, os cursos eram mais caros, não é só a mensalidade, entra o custo de se deslocar. Não tinha EAD, né? Não tinha EAD, então Não. não era tão simples lá atrás, né? Não tinha mesmo. E muito pelo contrário, né? Aliás, não tinha muita oferta de curso de pós-graduação. Exato. Aí eu fui fazer uma especialização fui fazer na FMU. E na época eu já trabalhava na Globo, eu saía à noite, filho pequeno, deixava, aquela história toda, né? E fui fazer a especialização. Ao terminar o curso, algum professor, eu não sei qual, algum professor sugeriu meu nome na coordenação do bacharelado. Eu não sei quem. Olha, você teve uma boa referência, você parece ter jeito e etc. E aí me ofereceram aula de DP, de dependência. De dependência. Pois então, eu trabalhava na Lapa, eu saía na hora do almoço, ia até a Liberdade para dar uma aula de DP e voltava. Ficava sem almoçar. É muito amor. Eu fiz isso 1 ano e aí eu comecei a me ver na profissão, né? Na verdade, aí eu falei assim, eu gosto. E aí eu comecei, fiquei 1 ano. No segundo ano, eles falaram assim, olha, você vai continuar com a turma de DP e a gente vai te dar uma sala, uma turma. Então eu ia na hora do almoço, depois eu voltava e ia à noite. 1 vez por semana, 2, eu nem lembro mais direito. No terceiro ano, eles me ofereceram, falaram, tá ok, então a gente vai te dar umas turmas de verdade. Aí eu comecei realmente como professora lá da FMU, comecei na FMU. Os 2 primeiros anos foi um teste, né, pra ver. Sim, não, um não termômetro. Mas depois, quando eu já estava nesse contexto, eu comecei a me lembrar que quando eu era criança, eu já brincava de escolinha.
muito. Tinha uns degraus no fundo da minha casa, assim, e eu tinha lousa, sabe lousa preta, né? Não sei nem se existe mais hoje. Eu colocava as crianças e eu ficava lá em cima e ensinando. Quer dizer, depois que você se toca, fala assim, olha, eu já estava com essa vontade. E foi assim que eu comecei, de um convite de um professor, no meio de uma aula, de algum trabalho que eu apresentei. Ele nem sequer se identificou, eu não sei nem a quem agradecer, que me deu essa oportunidade de começar. Aham. E segui. Aí eu fiquei na FMU uns 5 anos, Tá. e depois eu fui para São Caetano. Eu quero lembrar agora. Uni. Do que você dava aula, né, Fia? Processo civil. Sempre. Sempre. dei aula Eu ia desse. perguntar agora as áreas Aí fui que para você selecionou. Sempre comecei com processo civil, depois fui para essa instituição em São Caetano, depois eu fui para uma outra em São Caetano também. Muitas fecharam, mudaram de nome, já agruparam faz com anos. outras, né? Anos. Dei aula em várias instituições, até que um amigo me falou do concurso que teria aqui na São Bernardo. Aham. Aí, no primeiro momento, quem me convidou antes do concurso foi o Dr. Diógenes Gasparini. O Dr. Diógenes Gasparini falou, olha, eu tive ótimas referências, queria te convidar a dar aula 1 ano antes do concurso, porque o concurso precisa todo um certame, divulgação e etc. E aí eu entrei como contratada há 1 ano. Eu morava em Pirituba, tá? E eu vinha para São Bernardo. É muito amor, eu falo, é muito. E eu vinha para São Bernardo. E aí o ano seguinte eu prestei concurso e graças a Deus eu tive êxito nesse concurso, que eu tenho um orgulho imenso. Eu tenho uma paixão imensa pela São Bernardo. São Bernardo faz parte da minha vida e eu tenho só a agradecer à instituição. E aí na Direito de São Bernardo você ficou quanto tempo? Eu titular, né, antes de me aposentar, até me aposentar do bacharelado 20 anos. E hoje eu continuo na São Bernardo, mas eu continuo na pós-graduação, coordenando a pós-graduação em processo civil. Desde sempre para Gente, sempre processo civil. Mas eu dei aula, viu? Uma vida. Nesse meio de campo, né, nesse interim, eu dei vários cursos. Dei, claro, sempre processo civil, Aham. ética profissional, Tá. prerrogativas, muitos anos, laboratório jurídico, ensinar a prática A prática. processual, preparar o aluno mesmo para advogar. Coordenei o encontro da mulher, das mulheres, dos direitos da mulher, é assim que se chama, por quase 20 anos. Coordenei o Sejusc, em São Bernardo, durante 5 anos. Nossa. Demais. Tem um monte, assim, de atividades. Eu acho que a academia, pelo menos na minha forma de pensar, ela vai além da sala de aula. O professor não pode, pelo menos no meu jeito, eu não enxergo os meus alunos só dentro da sala de aula, eu enxergo eles fora da sala. Então, essas atividades extra-sala, eu acho muito importante, até para o amadurecimento e entender eventuais dificuldades. Não só na matéria de processo, porque ser um profissional é além de conhecer o processo. Então, muitos alunos sempre me procuraram, e até para identificar alguns problemas de ordem pessoal, que de uma certa forma limitava ou impedia ele enxergar algumas coisas que estavam ali obstaculizando e que num simples oi, sabe, você consegue ajudar. Então eu sempre gostei. A gente eu ia muito também, feira de profissões, para conversar com a galera dos colégios. Nossa, eu amava, pegava meus alunos, botava a beca neles, né, do júri, vambora, vamos lá. E a garotada se encantava, né, de ver ser todo paramentado, porque isso é bonito, né?
de chamar atenção e também para que os nossos alunos se sentissem orgulhosos. Olha, De estar cursando, eu estou fazendo né? um curso de direito, eu vou ser um juiz, eu vou ser um advogado, eu vou ser um promotor, enfim. Então, eu sempre gostei. E, nossa, se tirar a docência, eu morro, eu acho. Eu amo de paixão, amo. Ver o brilho do olhar de alguém que você tá falando alguma coisa, ele se encanta, fala assim, nossa, e de poder passar para frente, sabe? Isso Nós temos relatos aqui, né, doutora Isabela? Pode contar melhor de amigos pessoais. Conta, doutora Isabela, que disseram que a doutora Carmela... Que assim, vai me deixar sabem processo graças a Carmela. É assim que as pessoas falam. E assim, e processo é tudo na vida do advogado. Porque se Exato. você não sabe o começo e o fim do processo, você não sabe advogar, Atuar, né? exato. mesmo para advocacia consensual, porque vai chegar um determinado momento ou em determinadas situações, você vai recomendar ao seu cliente. Talvez seja interessante você seguir a via litigiosa ou não. Então, para você fazer essa sugestão, você tem que entender o que vem processualmente, o que ele vai ter que encarar e se realmente vale a pena ou não. Então, não só na advocacia contenciosa, né, mas no geral, o processo civil ele te orienta em todos os aspectos. Vai além, vai além. O processo é a forma exatamente do processo, mas também é a alma do processo, porque assim, ele faz andar, né? Eu sou fã de processo civil, assim. Eu também. Quando eu tava na segunda fase do exame de ordem, estudando pra segunda fase do exame de ordem, como eu adorava quando chegava a aula de processo civil, fazer peça, eu amava. Eu fiz segunda fase com o professor Darlan Barroso. Ele é ótimo. Nossa, eu me Ele é encantei. espetáculo. Eu me encantei com o processo civil por causa dele, assim. Mas processo civil, às vezes, principalmente no início, né, do curso, alguns alunos têm uma certa dificuldade. Porque, normalmente, quem não está no dia a dia, né? Dando essa oportunidade para esse aluno fazer um estágio, ele já começa a enxergar de uma outra forma e ele realmente aí começa a se deliciar com o processo. Eu me lembro que eu comecei a fazer estágio quando eu voltei, né, depois da maternidade, e aí eu fui fazer estágio, eu fui para as aulas de processo, foi no 3º ano, que é onde você tem maior, né, o processo Contato, né? de conhecimento e tal. Eu amava. Por quê? Porque eu estava fazendo estágio, eu começava a entender o que eu fazia no dia a dia, que eu estava fazendo, né, de uma forma automática. Mas aí você entendia o conteúdo. E eu, assim, falando disso, eu me lembro, no dia da minha colação de grau, quem me entregou meu diploma foi o meu professor de processo. E ele falou para mim, e eu não esqueço, você foi uma excelente aluna, eu te desejo sucesso. Então, para mim, tem muito significado as palavras dele. E é o mesmo que eu digo para os meus alunos. Quando eu entrego o diploma, eu te desejo sucesso. Carmela, acho que deve ter já sido várias vezes paraninfa, né, de turma. Fui. Nossa, com certeza. querida do jeito que ela é, deve ter sido diversas vezes, né? Fui várias vezes patronese, paraninfa, homenageada. E eu tive a bênção de ter sido patronese, inclusive, no ano que eu me aposentei. Então, eu me despedi junto com a turma da titularidade, vamos dizer claro, né? Da titularidade. Mas, para mim, foi uma honra. É uma honra quando o aluno, um grupo de alunos, né, ou a turma te escolhe, né? Quando você é patronese, é a turma da noite, da manhã e etc. Eu me sinto muito honrada, muito honrada. Para mim é o melhor presente que eu acho que um professor pode receber, que é o retrato, é o retorno do seu trabalho. E olha, eu não sou boazinha nas provas, não, viu? Não sou, não. O pessoal falava, a prova do terror. Mas é assim que aprende, Carmela. Depois que a gente se forma, né? Que a gente não tá mais passando na pele as coisas, né? A gente entende que e são esses professores que a gente jamais esquece. Porque são as matérias que a gente realmente aprende. Tem que estudar. Uma coisa é você ser acessível, é uma pessoa que conversa.
Eu, quantas e quantas vezes, no intervalo, ao invés de ficar na sala dos professores, eu ia lá pro meio da galera, ia pra lanchonete, porque eu gosto, né? Eu gosto do jovem, eu gosto de gente Dessa jovem, eu gosto dessa interação, interação, eu gosto de poder ajudar, e eles vêm perguntar, tem uma curiosidade, professora, como é que você fez? Como é que você entrou no mestrado? Como é que você fez um doutorado? Enfim, às vezes não tem essa informação, então eu acho legal. Mas isso não quer dizer que as provas seriam fáceis, e eles sabiam disso, que na hora da aula não dá para fazer bagunça, que tem que estar lá prestando atenção, porque se perder alguma coisa vai repercutir depois. Então, eu acho que tem tudo que mensurar. Tem que achar um meio termo. Se o aluno não fica quieto na sua sala, coloca pra fora ou não? Olha, eu vou te falar uma coisa. E eu não tenho vergonha mais de falar, tá? Quando eu comecei lá na IFMU, era menina, tá? E eu me lembro que eu era carrancuda, fechada. As salas de aula tinha, acho que, em torno de 130, 140 alunos. Antigamente não tinha um corte, limite de alunos pelo MEC, enfim. Então era gigante. Eu, menina nova, para segurar um batalhão. Então me lembro que eu era bem carrancuda, falava pouco, sabe? Era o essencial e etc. Depois, com a experiência, com a maturidade, com o desenvolvimento, com a segurança, hoje eu enxergo. Na época eu não enxergava. Hoje eu enxergo. E isso acabou. Hoje eu tenho a manha, como eles falam, de mandar o aluno calar a boca. Senão eu vou te tirar da sala. E ele dá risada junto comigo, né? Brincando, conversando, e na boa, sabe? Mas por conta de um respeito, porque respeito se constrói. Sim. Então, aos poucos, ele vai te respeitando, vai te conhecendo, vai te respeitando, enfim, e aí você consegue. Mas já teve aluno. Vou fazer um parênteses aqui e comunicar que a Direito São Bernardo está com um curso de pós-graduação em processo civil aberto com feras no assunto, sob coordenação de doutora Carmela. Então, fica aí a dica para os nossos telespectadores. A Faculdade de Direito São Bernardo do Campo, Autarquia Municipal, uma das melhores instituições de ensino. Referência. O jurídico é referência. Está com as inscrições abertas para o curso de pós-graduação em processo civil, que eu tenho a honra de coordenar, eu estar na coordenação. Um corpo docente maravilhoso. De primeiríssima. Olha só, Tereza Alvim. Mãe do Código de Processo Civil de 2015, Eduardo Alvim. Márcio Belocchi. Delore. Misael Montenegro. Meu Deus, Alenilton. Erotilde Minharo. Enfim, Gilberto Maestro. Espero não ter esquecido ninguém, mas um corpo docente maravilhoso. As aulas, claro, de uma forma teórica, mas sempre com viés prático, para que o profissional consiga efetivamente tirar todo o proveito daquele instituto e aplicar no dia seguinte no seu trabalho. Então é uma pós-graduação totalmente diferenciada. Ela é composta por 4 módulos: processo de conhecimento e recursos, processo de cumprimento de sentença e execução, procedimentos especiais e as interfaces com outros ramos do direito, e a de metodologia científica e do magistério, ou seja, ao concluir o curso, você se capacita também a ser professor. Quem quiser, claro. Exato. Mais uma coisa, que talvez hoje você não queira, mas sempre é uma profissão. Dia, quem sabe, né? Por que não? Talvez. E dizem que ser professor, o bichinho pica. Depois que ele pica,
Acabou, esquece. Acabou. Nunca mais vai deixar de ser. Você tá preparada para fazer a sua pergunta para a doutora Carmela? Ai, que vergonha. Eu acho Vai que nem, fazer, doutora Isabela. nem pro juiz que veio aqui, eu fiquei com vergonha igual que eu tô agora pra fazer pra ela, porque ela é professora de processo civil, né? Então faça Ai, assim, eu tô com medo, faça hein? coberta. Carmela, com ou sem pasmo e excelência na petição? Ai, não, para. Para. Não, eu acho que, primeiro, não há hierarquia, eu acho que uma relação de respeito, ok, isso é fundamental, mas qualquer adjetivo que venha a ser utilizado não agrega absolutamente nada. No meu sentir, isso só vai tornar uma linguagem muito mais pesada, muito mais difícil, cansativa. E hoje o que se busca é uma linguagem objetiva, português correto, né? Tem que ser perfeito. Mas uma linguagem objetiva, clara, correta. E hoje se fala muito de legal design, né? Então, limpa, quanto menos, melhor, mas tem que ser preciso. Você sabe que é muito mais difícil você escrever de uma forma objetiva. Sim. Então, querido juiz, nem pensar. Não. Não. Carmela quase desmaiou agora. Querido, não. Não, querida, não. Pasme de lenda, não. E termos em latim? Calma que eu vou começar. De novo, assim, é importante você conhecer a origem, conhecer as expressões latinas, etc. Mas não há necessidade Eu da também acho. vênia. De novo, hoje ninguém tem mais tempo. Ninguém tem mais tempo. Você tem que ser objetivo, você tem que ser claro, você tem que ser preciso. Tem que dar o tiro certo. Sim. Então, tá dispensado. Não há necessidade. Sabe? Não precisa. Agora, você vai fazer uma tese de doutorado, é uma outra coisa. Aí você vai fazer, às vezes, buscar algumas origens, alguns porquês. Aí sim. Mas numa petição, não dá. Eu sinceramente, não. Maravilha. Chegamos no nosso momento, doutora Carmela, dos perrengues. Perrengues. Perrengues na advocacia e, no seu caso, perrengues na advocacia e na docência. Deve ter muito nesses mais de 30 anos de carreira, né? Olha, na advocacia, eu acho que o concurso mesmo, foram vários, tá? Foram vários. Mas o concurso, eu acho que foi na minha primeira audiência mesmo. Que a primeira ninguém esquece. A primeira ninguém esquece. Pois então, era uma colisão de veículo. E minha primeira audiência, menininha, tá? Um calor lascado. Eu suava. Mas estava frio lá o bom fora. é que o juiz não sabia se era de nervoso ou se era por conta do calor, né? Olha, já é uma parte boa. Pois então, aí eu me lembro. Chegou minha testemunha para depor. Sentou. Uma pessoa simples. Bem simples. Mesmo. E o juiz começou a fazer perguntas sobre a colisão. Eu não me lembro mais as perguntas. Só sei que a cada pergunta ele respondia e finalizava a resposta com tio. O senhor viu se o semáforo estava vermelho? Então, tio. Ele tava chamando o juiz de tio? Tio. Mas ele queria ser simpático. Ele era uma pessoa muito simples. Ele queria ser legal. E o juiz, mas para cada pergunta ele terminava com tio, ou começava com tio. E o juiz olhando para minha cara. Eu procurava um buraquinho, não achava o buraquinho, e aquilo que estava em Torres. O juiz estava pensando, será que foi orientação da advogada? Né? Porque sempre é culpa do... Não, e ele olhava para mim, o juiz. Né? E eu... Não, e você pensando... Tome você providência, não eu. E o tempo todo na audiência ele falando e se dirigindo ao juiz dessa forma. Até que um momento o juiz vira e fala assim, ficou nervoso. Claro.
Bateu a mão na mesa e virou e falou assim: eu desconheço meu grau de parentesco com a testemunha. E ele não sabia nem o que era grau de parentesco. Uma pessoa muito simples. Sabe, é um absurdo. Eu queria que acontecesse isso hoje, tá? É, claro. Mas... E o cara se encolhendo, assim, a testemunha se encolhendo na cadeira. Aí fez mais alguma coisa, dispenso, pode ir embora, não sei o quê. E ele, bom, o senhor me desculpa de alguma coisa, tá? Aí ele, inclusive pelo tio. Né? Aí o juiz falando, inclusive pelo tio. Ele, valeu, tio. E foi embora. Quer dizer, eu comecei assim, eu tinha tudo para desistir da carreira, né? Vamos comentar. Você ganhou essa ação, mas aí... ou depois teve que recorrer? Eu ganhei. Ai, nossa! Eu ganhei. Mas foi realmente... A testemunha disse que tinha que dizer, então. Mas foi pesado pra mim. É, fica aquele clima Eu chorei. pesado, desnecessário. Não precisava ter esse comportamento. É. Dava pra perceber que era uma pessoa humilde. Uhum. Ele Sabe? poderia ter ignorado essa Conduzido parte. de uma forma mais... Bom, enfim. Agora, na faculdade, poxa, tivemos vários. Olha, teve um que, numa época que... A Faculdade de Direito de São Bernardo também tinha... É uma época que as salas eram gigantes, tá? Só depois teve reforma. E eu tinha aula, uma sala enorme, e tinha uma meia dúzia que vivia entrando atrasado na minha aula. Uma meia dúzia, uns 10, vai. A sala era gigante. E um belo dia, eu falei, saí e falei, todo mundo para dentro. Vamos para... Eles ficavam na porta. Uhum. Vamos para aula. O que vocês saem da casa, do trabalho? Vamos para aula, não sei o que, não sei o que lá. E pus todo mundo para dentro. Na aula seguinte, de novo, os 10 lá fora. Vocês não me entenderam, não? No que eu fui sair, antes de eu sair, entrou um, entrou outro, entrou um por um, cada um com um buquê de rosa. Para me agradecer pela atenção, porque ninguém até hoje tinha se importado por eles. Esses são meus amigos até hoje. Ai, que coisa mais linda! São os percalços, assim, da docência. Ai, Porque as Gente. pessoas estão ali para aprender, mas cada um traz dentro de si Exatamente. Uma história, uma um história, momento isso. de vida, né? E eu não sei, eu acho que eles estavam revoltados, bravos, sei lá, eu não sei. Mas eles não entravam nas aulas, eles ficavam lá fora. Um belo dia eu cismei, falei, não é possível que esses meninos não entrem em sala. Não é possível. Eu saí, eu parei a aula e fui buscar um por um para dentro. Falei, vocês têm que entrar em sala, eu tô aqui. Se tá ruim, a gente melhora, entra. E na aula seguinte começou a entrar um por um com um buquê de rosa. Ai, que coisa mais linda. Gente. Porque ele falou assim, olha, professora, você foi a única pessoa... Eles já estavam, acho que no 4º, 5º ano, não lembro. Que prestou atenção em nós e que realmente está interessada que a gente aprenda. Então, tem muitas histórias, assim, que a docência te faz enxergar a pessoa por dentro, Uhum. né? Hoje eu pego uma sala de aula, eu consigo, quem sou eu, mas você enxerga o aluno, você consegue entender, sabe, pelo próprio olhar, onde é que está o problema, sabe, e ele mesmo vem conversar com você. Eu acho que depende de como você olha, como você fala, como você dirige, que é aquilo que eu falei, eu não estou preocupada só em ensinar processo. Uhum. Porque processo civil eu posso ensinar, mas você também pode, Isabela. Você tem know-how. Você é experiente, você também, Gogã. Você é experiente, mas eu acho que tem que ser um pouco mais. Tem que ir além disso. E foi o que eu busquei fazer durante todos esses anos no meu magistério.
Ai, gente. Eu tô falando de alma, tá? Eu tô falando de coração. Então, poxa vida, sábado, eu dei aula sábado de manhã, eu dava aula segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado de manhã, 7h30, 8 horas eu tava lá. Você via a galera de óculos, né? Não, Tudo virado, né? E você falando isso por uma apaixonada pela academia, como é a doutora Isabela, Que agora- ela nunca vai conseguir segurar as Porque lágrimas. agora em agosto começa o O mestrado. mestrado, a nossa Nossa, Bebê mas está é isso. E eu vou te iniciando o falar, mestrado. olha, é uma carreira maravilhosa, de um valor imensurável. É pena que muitos não dão o valor que realmente merecem. É. Só que a gente não pode esquecer, eu espero que essas pessoas que não dão tanto valor, entenda que ninguém nasceu advogado, ninguém nasceu juiz, ninguém nasceu Exatamente. promotor. Ele teve que passar na mão de uma Carmela, de uma Isabela, de uma Priscila, isso. por bons professores, Por talvez má- professores não tão bons, Exato. porque esses também são importantes na formação, porque ele se serve como referência. Ele te mostra o que você quer ser, serve como um espelho, ou Uhum. não quer ser. Então você precisa ter essa referência. Parabéns pelo mestrado. Ai, obrigada. E que seja o primeiro passo para depois um doutorado, um pós-doutorado, uma livre docência. E adivinha sobre qual que é o tema do meu mestrado? Qual? Conciliação e mediação. Onde você vai fazer? na Faculdade Europeia do Atlântico, e na Espanha. Ai, que legal! Muito bom, muito bom. Então você vai trabalhar com as diretivas. Maravilhosa. Muito legal, muito legal. E se me permite, eu gostaria de recomendar para todos que nos ouçam, que estão nos ouvindo, não para de estudar. Faz uma especialização, Sim. faz um mestrado, faz um doutorado. Ah, mas eu não quero dar aula. Mas a sua cabeça muda completamente. Como você enxerga o direito, como você enxerga os institutos do direito, Uhum. é muito importante. É uma profissão que é importante você estar atualizada. É sempre. Porque é uma profissão que muda conforme a sociedade vai evoluindo. O direito não é estático, não Imagina, é parado. há 10 então, anos atrás ninguém pensava em lei geral, lei geral de proteção de dados. Imagina, exato, exato. Olha, eu fiz o mestrado, fiz na USP. Maravilhosa. Aí eu demorei um pouco para ir para o doutorado, porque a hora que eu terminei. Todas as teses foram em... Não. Processo, não, tá. O mestrado foi em processo civil, foi sobre o ônus da prova Uhum. e sua inversão. Eu fiz em processo. Mas o doutorado, como eu estava na Globo, eu trabalhei muito a questão da propriedade intelectual. Ai, que maravilhosa. Parte de direito autoral, a cultura. Mas eu demorei um pouquinho, porque sabe quando você está muito cansada? E eu falei, vou dar um tempo, não volto mais. Já peguei meu mestrado, mas não. Aí começa o bichinho de novo. Uhum. Eu tenho que voltar a estudar, tenho que voltar a estudar. Aí eu fui fazer o doutorado. Aí eu fiz em propriedade intelectual mais para essa Nossa, que segmento. tudo. Na PUC. Aí eu fiz PUC São Paulo. E depois o pós-doutorado aí eu já fiz por um prazer em estudar direitos humanos. Aí eu queria estudar direitos humanos. Aí eu fui para a área para a área da pessoa idosa, que eu chamo geração prateada. Que eu não, já é um... Linda, porque aí você já tem uma maturidade, Isso. você já tá num outro momento, e aí você estudar direitos humanos com a sua bagagem, eu imagino muito que melhor. você, né? Muito melhor. Você... Mas estou fazendo mais um pós-doc agora, em Bolonha. Ai, maravilhosa. Nossa, que inspiradora! Mas a gente precisa. Uhum. Não pode parar. É. Não pode, não pode. Você fica muito vulnerável. Porque esse campo de estudo, o mestrado, o doutorado, a especialização, ele te mostra, ou ele te sacode, sabe?
De modo que você, quando começa a buscar um instituto, eu falo do processo, porque Claro. nossa pós é do processo, mas você começa a olhar por dentro do instituto, a origem, o porquê, Aham. e é onde você leva vantagem, que a maioria só interpreta literalmente. Uhum. Tá? Então, as novas teses, as novas buscas, é justamente desse tipo de profissional que tem essa outra visão. E Carmela, você concorda comigo? Conhecimento é poder. E cada vez que você conhece mais, você se empodera mais e a discussão fica mais rica e você se sente um profissional mais qualificado e mais certo daquilo que você tá Sem fazendo. dúvida, Sem dúvida, né? Sem dúvida. Mas posso te confessar? Deve. Às vezes eu sinto que eu não sei nada. Sabe assim? Eu fico sei. estudando, falo Quanto assim, mais gente, eu não você sei, eu estuda, não entendo. Mas a certeza que você Você não não Tem que sabe. estudar. É. Você tem que estudar. Tem até uma frase famosa que fala algo do tipo que o sábio sabe que nada sabe, né? Exatamente. E o ser humano que é burro acha O que sabe, ignorante acha que sabe tudo, né? Não, você tem que ter essa humildade. Eu acho que E essa busca do conhecimento, né? sempre, isso mesmo, Kogan. Não, e a gente tem uma profissão que não pode parar, né? Sim, Pode, sim, parar. sim, Então, sim. terminei a faculdade, vou me acomodar aqui. Não. Não. Olha, quando eu me formei, quem terminava um curso superior, ele tinha um diferencial. Ele tinha um curso superior. Hoje. Advogado, né? Médico. Médico, engenheiro. Pronto, isso. Agora, curso de Tem bacharel. que ter mais alguma coisa. É o que eu falo para os meus alunos. Você precisa ter um plus a mais. Não adianta. Tem que ter um plus a mais. Você não né? pode ser mais o mesmo de tudo. Mais Sim, do mesmo. Sim, Que todo mundo é. sim, sim, sim. E o mercado vai ficar exigindo cada vez mais, vai querendo mais. E você tem que estar preparado, tem que buscar, né? E eu, vou ser muito sincera, eu me sinto abençoada por Deus me dar a oportunidade de fazer parte da formação de alguém. É um prazer tão grande. E já que você vai enveredar para esse lado, Isabel, eu vou te dizer, é a coisa mais linda do mundo. Sabe, eu ando, às vezes vou num fórum, um juiz me chama, oi Carmela, oi, tudo bem, excelência, não sei o quê, fui teu aluno. De fazer uma audiência, Muito gratificante. e o juiz fala assim, mas eu não vou fazer audiência, você é a minha professora. Sabe? E na verdade eu não sou ninguém, né? Eu simplesmente fui caminhada, eu acho que Deus me deu esse dom, essa vocação, ou essa oportunidade de poder participar da formação de alguém, ou aprimoramento de alguém, que agora eu estou na pós. É muito bom você ver e falar assim, nossa, um profissional chega para você e fala assim, putz, isso fez uma diferença para mim. Então é muito legal, é muito bom. Quer dizer, mas você tem que gostar. Sim. Quem não gosta, aí é outro. Porque tem gente que não tem paciência. Respeita-se cada um. Como dizia minha mãe, que era semi-alfabetizada, nem todos os dedos da mão são iguais. Então, cada um nasceu com uma coisa, né? Então, tá tudo certo. O que a gente pode falar é que você é uma musa inspiradora. Nossa, eu tô mais encantada ainda. Mais uma história que Processo e propriedade intelectual. todo o seu nicho de amor, Isabela. Propriedade intelectual é muito legal. Mais uma história que inspira, né? Nossa. A Maravilhosa. parte de direito autoral. Eu gosto mais do direito autoral do que da propriedade industrial, mas trabalho com os dois. Carmela já está convidada em palestrar pra gente na Comissão de Direito da Moda aqui de Santo Aí, já André. deixa. Pra falar sobre direito autoral. O que quiser dentro da área de moda e propriedade. Moda e propriedade. Depois a gente já fala sobre isso. Nossa, isso. Doutora Carmela, fala pra gente. Planos pra 22, 23, 24, 25, que eu já vi que... Terminar o segundo pós-doc, né? Esse é um, né? Esse é Uns um. aninhos aí já de planos pra frente. Conta pra gente. Doutora Priscila, eu não paro.
Eu Já não percebemos. consigo. Não Maravilhosa, musa inspiradora. Eu não consigo. O pessoal fala, aposentou, mas eu não aposentei. Estou trabalhando muito mais do que antes, né? Advogado nunca aposenta, né? Então, tem aí o pós-doc para terminar. Estamos na UAB São Paulo, um monte de ações a fazer. Já tenho 2 artigos prontos que já vão sair para publicar. Então, já estão convidadas. Top. Uma é sobre princípios constitucionais, outra é sobre a mulher advogada. Né? A gente tem uma obra que fala o feminino e a contemporaneidade. Já é o 3º ano que a gente publica. E esse ano eu falo sobre a mulher advogada, da geração prateada. Eu sempre falo da geração prateada. Então, escrever é uma coisa que eu estou sempre fazendo. Tem mais um congresso em Coimbra que agora saiu a publicação que a gente foi aprovado. Então, nós vamos fazer esse trabalho. Então, enfim, é o meu mundo. É a academia, a advocacia. Se eu puder orientar, ajudar. Eu gosto de gente. Meu negócio é gente. Mas eu gosto de animais também, viu? Maravilhosa. Eu tenho cachorrinho que tá idoso, da geração prateada. Ai, a minha também. Foi marca-passo semana passada. Ai, mãe. Meu tabanguelo segue surdo. Tadinho, gente. É muito sofrimento. Mas eu gosto de gente. Então, o que eu puder ajudar, colaborar. Tem esses projetos, sempre escrevendo, né? Tem várias obras que a gente está trabalhando. Tem esses congressos internacionais que a gente também está coordenando. Maravilhosa. E tem o nosso trabalho com a OAB São Paulo, que a gente quer dar todo o gás, tentar contribuir da melhor forma possível para que a advocacia ganhe sempre. Sempre, né? Deixe suas redes sociais, doutora Carmela. Ai, meu Doutora pai. está no Instagram. Meu nome é Carmela, com L só, Del, D-E-L-L. Então, meu Instagram é carmela.del, com 2 L's, .1. E meu Facebook é Carmela Del, com 2 L's, só. Tá. Instagram, Facebook, estamos aí. Sigam a doutora Carmela. Sim, nas redes sociais. E a gente vai colocar também na descrição aqui do... Sim, a gente vai colocar aqui embaixo no vídeo. É E isso eu aí. estou à disposição, o que Carmela. precisar. Esse aqui é um presentinho Gente, vocês são muito pra mimosas. doutora, da nossa patrocinadora, parceira oficial, Confeitaria. Santa Mordida. Sigam a Amanda Vano lá no Instagram dela, @Santa Mordida, uma confeitaria artesanal. A Amanda faz bolo, brigadeiro, bentô, faz de tudo, cupcake. Cheiroso. Os clarinhos são de creme brulee. Eles são uma delícia, são os meus favoritos. Creme brulee e o tradicional Santa tem aí. Mordida. Santa Mordida. Uau. @Santa Mordida. Sigam a Amanda lá no Instagram, tá no Muito iFood. obrigada. É uma maravilha. A confeitaria artesanal maravilhosa Muito aqui obrigada. de Santo André. Muito lindo. Vocês são muito gentis. Ai, eu me Carmela. senti muito acolhida, Ai, muito, que linda. muito acariciada por vocês. Ai, ela passa E uma eu energia tão desejo- gostosa, né? E eu quero desejar a vocês do mérito com elas muito sucesso. Que vocês consigam aí fazer entrevistas maravilhosas e que continuem com esse entusiasmo, com essa vontade, porque é necessário do mérito com elas. Ai, que linda. Pois dessa, né? Obrigada, doutora Priscila. Vamos fazer Pogani. reverência. Reverência. Obrigada, mais uma Isabela. mulher empoderada maravilhosa Ai. que vem no nosso programa. Muito obrigada por ter acreditado no nosso trabalho, por ter aceitado o nosso convite. Foi uma honra recebê-la, saber um pouco mais da sua história. A gente já era sua fã e agora você virou nossa musa inspiradora. Eu quero colocar a Carmela num potinho também. Eu também quero colocar lá no meu quarto pra ficar olhando e falar, ela faz, então você vai fazer também. Mas olha, eu sempre falei para os meus alunos, e eu gosto de registrar.
Eles me veem o professor pronto na sala de aula. Uhum. Mas eu não nasci assim. Eu simplesmente nasci antes deles. É, E comecei antes. sim. Portanto, se eu conseguir, eles vão conseguir mais do que eu. Então, eles têm toda a chance do mundo. Que lindo. Então, não é que eu sou melhor, não tem nada disso. Eu simplesmente nasci antes. Eu não sei se isso é bom, né? Mas, enfim, eu nasci antes, é só Antes isso. que a gente chore novamente, né, doutora Isabela? A gente tem que encerrar. É, porque eu tô aqui já. Esse episódio maravilhoso, mais uma história inspiradora. Muito obrigada, doutora Carmela, Gratidão. por ter vindo. Gratidão é nossa. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar joinha e compartilhar com os amigos, hein, gente? Até a próxima. É isso aí, pessoal. Até o próximo. Tchau, tchau.